prazer. Mas Paulo, ele sabia que o segredo da alegria estava em Cristo. Porque ele disse, para mim, o viver é Cristo. Só que muitos que estão em Cristo, infelizmente, não possuem alegria. Vivem tristes e desanimados. E um cristão triste é uma presa fácil para o fracasso espiritual e para a derrota. Nós nunca tivemos uma indústria de lazer tão grande. Hoje nós temos a televisão, a internet, diversos jogos. E nunca o ser humano ele foi tão triste. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Porque a tristeza e o desânimo é geral. As pessoas andam de um lado para o outro, mas um vazio existe dentro delas. E existem algumas coisas na nossa vida que são como portas, que servem para Satanás entrar e roubar a nossa alegria. A primeira coisa que tira a nossa alegria é a preocupação. Porque pensar é bom, mas pensar demais é um problema. Tem pessoas que mal resolveram um problema e já estão pensando em outros 10 na sua mente. O problema é que hoje as pessoas pensam no passado e outros pensam no futuro e se esquecem de viver o presente. E a preocupação, o problema da preocupação está na nossa mente. Mas 1 Coríntios 2, versículo 6 diz que nós temos a mente de Cristo. E Cristo, ele não tinha uma mente preocupada. Ele sabia que iria morrer. E mesmo assim ele disse, basta a cada dia o seu mal. Só que é muito fácil eu chegar aqui nesta noite e falar, olha, não se preocupe. Só que Paulo, além de falar para não nos preocuparmos, ele nos deu uma tática para não ficarmos preocupados. Em Filipenses 4, e versículo 6, ele diz, ou 7, não andais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas perante Deus. Então Paulo, ele nos dá uma receita. Ele disse, se você não quer estar preocupado, entregue a tua preocupação diante de Deus. E ele continua o versículo falando, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, entrará e guardará o teu coração e a tua mente. Então, se você chegou aqui preocupado nesta noite, entregue as tuas preocupações a Deus. E esse teu coração angustiado, no lugar da angústia, a paz de Deus entrará nele. Salmos 38, versículo 9 diz, Senhor, perante ti estão todos os meus desejos, e as minhas angústias não estão ocultas perante a tua face. Salmos 37, 4 diz, descansa no Senhor, e Ele cumprirá o desejo do teu coração. 1 Pedro 5 e 7 diz, lançando a Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Então, nesta noite, não saia daqui com esta preocupação. Entregue esta preocupação a Cristo. A segunda coisa que rouba a nossa alegria é o rancor. E rancor é uma amargura por alguém que te ofendeu ou te decepcionou. E de nada adianta você estar aqui orando se você não consegue perdoar aquele que te feriu. Marcos 11, versículo 25. Se quando estiverdes orando, lembrares que tens algo contra o teu irmão, perdoa, para que o vosso Pai também vos perdoe. Aprenda a perdoar, porque o rancor rouba a tua alegria. O que rouba a nossa alegria é um sentimento de culpa por um pecado não confessado.
Porque quando nós pecamos, uma voz surge no nosso consciente e essa voz começa a nos acusar e tira a nossa alegria. Mas 1 João 2, versículo 1 diz: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado no céu, Jesus Cristo. Aleluia! Então não fique se culpando pelo que passou. Jesus, Ele te perdoa. Amém. Mas confesse a Ele. E o que rouba a nossa alegria é a maneira que você encara as adversidades da vida. Porque Paulo, ele disse assim em Filipenses 4:11: eu não estou contente, eu não estou triste pela minha pobreza. Pelo contrário, eu estou contente, porque eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei ser humilhado, mas eu também sei ser exaltado. Eu sei ter fartura, mas eu sei passar necessidade. E o problema é que muitas vezes nós passamos por circunstâncias difíceis e nós ficamos tristes e desanimados. Mas a vida é uma roda que gira. Um dia você está em cima, outro você está embaixo. E nós não podemos ter a nossa alegria condicionada às circunstâncias que vivemos. E talvez você chegou aqui nesta noite passando por uma circunstância difícil em sua vida. E você tem se perguntado: Senhor, por que isso? Você sofre, muitas vezes por causa dos seus atos, consequências do que você já fez. Gálatas 6:7 diz: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, a partir de hoje, cuidado com o que você semeia, para você não colher tristeza amanhã. Você sofre por ataques de Satanás. Não te lembra de Jó? Muitas vezes Satanás vem te atacar para tirar a tua alegria. Você sofre porque você não é deste mundo. Filipenses 3:20 diz: a minha cidade, ela está no céu, do qual eu verei o meu Salvador Jesus Cristo. E por que Deus, Ele permite isso tudo comigo, Natália? Deus permite você sofrer para aperfeiçoar a sua fé. 1 Pedro 1, versículo 6 e 7 diz: é necessário passarmos por várias provações, para que a nossa fé, mais preciosa que o ouro que é provado no fogo, se ache em glória, honra e louvor. Deus permite você sofrer para você aprender a depender mais dele. 2 Coríntios 12:9 diz: a minha graça, ela te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém. Glórias a Deus. Deus permite você sofrer para você ajudar as outras pessoas quando elas sofrerem. 1 Coríntios 1, versículo 4: quando nós somos atribulados, Deus nos consola, para que quando nosso irmão passar por tribulação, nós possamos consolar ele. Então, essa provação que você está passando não é para sua derrota, mas para o seu aprendizado. Porque o crente, ele pode estar triste. Isso é normal do ser humano. Mas o crente, ele não pode ser triste. Porque nós temos Jesus na nossa vida. Glória a Deus. E a Bíblia diz que aonde Jesus está, até a tristeza salta de alegria. Então, se você chegou aqui triste nesta noite, eu te convido para pedir para Deus tirar essa tristeza do teu coração. Amém. Porque Deus não te chamou para viver triste, mas sim alegre. E essa é a minha palavra. Eu Glória a agradeço. Deus.